Cumprimento a todos a paz do Senhor. Eu gostaria que, como a gente vai dar início ao ensinamento, que todos já pudessem deixar suas Bíblias abertas em 1 Coríntios capítulo 12. E a gente vai usar do versículo 1 ao versículo 11. Mas antes a gente vai esclarecer algumas coisas para que todos possam entender realmente sobre o ensinamento que vamos ter hoje. Porque o ensinamento, ele é correto quando ele é fundamentado na palavra do Senhor. Porque o ensinamento, quando se trata de um ensinamento bíblico, ele não pode ser aquilo que eu imagino, o que eu penso, mas sim aquilo que a palavra do Senhor revela, para que todos que possam ter acesso ao ensinamento, entender e ficar claro. Porque hoje vamos falar sobre uma coisa que é muito importante para que as pessoas, o membro aqui da igreja, as pessoas que estão em casa, que vai ter acesso à gravação, enfim, a outras pessoas que tenham interesse de ouvir e participar também desse ensinamento, para que ele possa realmente aprender e ensinar outras pessoas, que esse é o objetivo do ensinamento. Porque não adianta a pessoa aprender e guardar para ela. Então ela tem que aprender e depois ensinar alguém. Porque assim como nós estamos passando o ensinamento para a igreja e para todos os que têm interesse em ouvir a pregação, o ensinamento, eu acho que a pessoa também tem que ter um interesse de todas as partes. E hoje vamos falar de um tema que eu acho bastante assim edificante para todos, porque é sobre os dons. Porque muitas pessoas que ele não lê a Bíblia e não conhece a palavra do Senhor, quando fala de dons, ela tem uma imaginação diferente do que aquilo que a gente vai passar hoje. Porque uma coisa é a gente ter uma visão como espírito do homem. Uma outra coisa é a gente ter uma visão espiritual. Então é importante que a gente tenha entendimento e possa separar as coisas. E é justamente isso que eu queria explicar. Porque muitas pessoas, pai de família até que não tem grande conhecimento com respeito à palavra de Deus, e a gente sabe, porque a gente evangeliza, conhece a maneira da pessoa conversar e dialogar com a gente, e a gente acaba encontrando esse tipo de pessoas que vêm se confrontar com a ideia de maneira que a gente tem que ensinar que está errada. Porque o pai de família que ele tem um dom dele e ele não tem o conhecimento, ele trabalha todos os dias para sustentar a sua casa, a sua família. Mas o trabalho para sustentar a família, ou quem há que seja da sua casa, ou a si próprio, ele edifica a si próprio. Se eu trabalho para sustentar a minha família, minha esposa, meus filhos, eu estou glorificando o homem, a mim e a minha família. Se eu tenho um dom de fazer algo para que através daquele dom eu esteja o sustento da minha família, aquele dom ele glorifica o homem e não a Deus.
Por isso que é importante que a gente possa separar os dons material, os dons com relação às coisas materiais, que ela vem acompanhado do espírito do homem. E as coisas, os dons espiritual, que vem acompanhado dos dons espiritual, as coisas de Deus. Porque se a gente aplicar uma coisa na outra, acaba não entendendo e possa se dar mal. Então, uma coisa que eu gostaria que os membros dessa igreja e todos pudessem entender, é que quando se fala dos dons do homem, espírito do homem, existem vários dons. E a gente começa que tem pessoas que têm dom para cuidar de criança. É um dom. Mas é um dom que ele possa ter o seu ganha-pão daquele dom, mas ele glorifica quem? O homem ou a si próprio? Tem outras pessoas que têm o dom de plantar, por exemplo. Então o que acontece? Aquele dom glorifica a si próprio. Outras pessoas que têm o dom de cozinhar. Tem donas de casa que ela tem o dom de cozinhar, uma mão que cozinha muito bem. Mas aquele dom de cozinhar glorifica quem? O homem, a sua família. Porque são dom do homem, espírito do homem. Outras pessoas que têm o dom de trabalhar no comércio. Outros têm o dom de trabalhar em indústria. Outros têm o dom de falar. Outros têm o dom de se comunicar bem. Outros têm o dom de consertar coisas. Ele se sente prazeroso em consertar coisas estragadas. Outros têm o dom de limpar, de limpeza, de capricho. Outros têm o dom da medicina. Ele quer ser um bom médico. Outros têm o dom da enfermagem, quer ser um bom enfermeira, ou enfim, várias especialidades dentro da medicina. O homem, existe o dom para cada coisa. Tem outros que têm o dom para construir coisas. Outros têm o dom de ensinar. Outros têm o dom de pesquisar. Mas tudo isso que a gente está falando são dons do espírito do homem. São dons aqui, terreno. Não são dons espiritual. E sim, mas dons adquiridos pelo espírito do homem. Porque o espírito do homem, ele quer ser sempre um vencedor. Isso é normal. O homem normalmente, ele tem que ter esse espírito vencedor. Então por isso que há, além dos que eu falei, há muitos dons, e uma eternidade de dons que o homem tem. Mas são dons do espírito do homem. E hoje eu gostaria que ficasse bem claro que tudo isso que a gente está falando, ele glorifica o próprio homem, ou a sua família, ou enfim, a quem foi beneficiado com aquele dom que aquela pessoa teve, e algo beneficiou alguém. Agora, deixando claro que tudo isso glorifica o homem, a gente tem que ser conhecedor que a gente, quando nesse mundo aqui que vivemos, a gente sabe que é uma passagem que a gente tem. É uma passagem. Então não adianta eu ter vários dons do espírito do homem, que ele vai me glorificar a mim mesmo. E se eu sou um conhecedor da palavra de Deus, eu tenho que ter o quê? Sabendo que tudo isso vai passar.
Eu tenho que adquirir o quê? Dons espiritual. É isso que nos interessa. Isso não quer dizer que você possa ter os dois. Você pode ter os dois. E é importante que tenha. Mas que saiba que o mais importante, aquele que vai edificar ele espiritualmente, são os dons espiritual. Porque hoje a gente vai ver e aprender junto aqui que todos nós que temos dons espiritual, a gente faz parte do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. E cada um de nós que é convertido e conhecedor da palavra de Deus, se torna um membro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos um membro. Cada um. E pouca gente por isso que eu falo, quando falo em conhecimento, porque não é todo mundo que tem esse conhecimento. Porque quando falo espiritualmente, o corpo de Cristo, nós somos os membros do corpo de Cristo. Cada um de nós temos um compromisso espiritual. É o que a gente vai aprender hoje. Assim como nós temos o nosso corpo, e ele tem todos os membros, e todos têm que entender que cada um faz a sua parte. A mão faz a sua parte, a vista faz a sua parte, a boca faz a sua parte. Deus criou o corpo, o ser humano perfeito. E Ele quer que nós entendemos que Ele criou também o corpo de Cristo para que nós pudéssemos entender e ter o nosso compromisso como um membro de Cristo. Nós temos que fazer parte do corpo de Cristo. Então, se um membro do nosso corpo não funciona bem, principalmente os mais principais, todo o nosso corpo vai ter o quê? Vai padecer. Se você corta o dedo, dói. Automaticamente todo o corpo seu passa a sentir o quê? A dor que foi cortado o quê? Só no dedo. Só no dedo. Só no dedo. Ou se você corta o dedo fora, a mesma coisa. Então, eu estou tentando que vocês todos entendam, porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós temos um compromisso. E se nós, por isso que o Senhor sempre bateu e deixou um mandamento muito claro do amor ao próximo. Por quê? Porque todos os irmãos fazem parte do corpo de Cristo. E se algum deles estiver mal, doente, automaticamente o dedo nosso faz o mesmo exemplo. Então é importante que a gente saiba disso, para que a gente possa pensar de maneira diferente das coisas. Então nós vamos pensar de uma maneira seguinte: se meu pé machucar, o meu corpo todo vai sentir. Assim, se você faz parte do corpo de Cristo e se afastar, vai acontecer a mesma coisa, é o mesmo exemplo. Por isso que a gente tem que ter conhecimento das coisas. E é isso que a gente vai aprender hoje. Porque só tem um bom desenvolvimento quando ambos os membros funcionam em conjunto. Mesma coisa nós todos aqui. Todos os membros que estão aqui na igreja hoje estão fazendo o quê? Estão aqui para aprender. E é justamente isso que nós estamos aprendendo junto. Então por isso que quando uma ovelha se afasta, a Bíblia relata que deixou-se 99 ovelhas e correu atrás daquela que se afastou. Porque ela é um membro do corpo, aquela ovelha. Não pode deixar ela embora. Ou se pode cortar um dedo e jogar fora, não. Então tudo isso é importante que a gente possa entender. E para que a gente possa
relatar com relação às coisas espiritual, a gente sabe que assim como os dons do Espírito do homem e glorifica o próprio homem, assim eu tenho até explicado em outros estudos que eu fiz em outras pregações, que assim acompanha a mesma coisa a fé. Por isso que existe uma fé sadia, que é uma fé espiritual, e uma fé natural, que é do homem. Mesma coisa da sabedoria, e assim por diante. Que o que nós temos que entender é separar as coisas materiais ou de natureza do homem com as coisas espiritual. Porque a partir da hora que a gente separar isso, a gente começa a ter uma visão diferente das coisas espiritual. Porque senão a gente vai sempre bater numa coisa do passado e não ser renovado. E nós estamos já em 2013, está na hora da igreja ser renovada e ter conhecimento pleno do que é a verdade. E não viver sempre batendo muito naquilo que não ajuda ninguém. Por isso que a gente sempre fala, é importante que o membro compareça sempre nas reuniões de estudo bíblico. Para que você em casa, você pode ler sua Bíblia várias vezes. Se você não tem a revelação de Deus, você não tem esse conhecimento todo. E tem que se estudar muito para que aquilo consiga entrar na sua cabeça. Agora, se você vem ao estudo bíblico, automaticamente você vai aprender e tudo vai se desenrolando. E para que a gente possa explicar para outras pessoas. Porque o objetivo nosso não é sentar na cadeira e engordar de palavra. Ficar gordinho, saber tudo, mas não ensina ninguém. Não adianta nada. Nós estamos numa época que nós temos que aprender e passar o que é bom para os outros. E vamos agora, eu gostaria de passar alguns exemplos dos dons espiritual, para que a gente comece a se ajustar. Com relação às coisas espiritual, os dons espiritual, eles se discernem espiritualmente. O que quer dizer com isso? Quer dizer que os dons do Espírito do homem se discernem materialmente, e os de Deus, que é coisa espiritual, se discernem espiritualmente. Porque eu até dei um exemplo para uma pessoa que estava conversando comigo, e ela não conseguia entender isso. Eu falei, todas as coisas do homem, que o homem cria com a sua sabedoria, normalmente ela é suja para Deus. Porque ele é criado com a sabedoria do homem, só há interesse do homem. Então elas são coisas, analisando espiritualmente, é suja. E as coisas de Deus é clara e limpa, e sem mancha. Agora eu comentei com ele, se eu misturar as duas, se eu te der só uma água limpa, o senhor toma, não toma? Tomo. Se eu misturar as duas, vai ficar com a cor diferente, o senhor vai tomar? Não. Pronto. Assim está nós. Assim estamos nós. Se a gente aprender a tomar água limpa, nós vamos continuar tomando água limpa. Aquela pessoa que não tem conhecimento das coisas e não separa, toma água turva, suja, a vida toda. Por isso que é importante aprender. E uns dos dons, eu vou dar alguns exemplos aqui das dons espiritual, para que a gente possa continuar nosso ensinamento. O primeiro que a Bíblia relata, que é um dos que mais chama atenção, é sobre a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria. E depois um outro dom, que é quase parecido, diz o dom da sabedoria da palavra. Um é a palavra da sabedoria. O outro é o dom
da sabedoria da palavra. Depois o terceiro, o dom do conhecimento. O quarto, dom da fé espiritual e suas obras. O quinto, são dom de cura. O sexto, são dom de milagres. O sétimo, são dons de profecia. O oitavo, são dons de discernimento espiritual. O nono, são dom de falar em língua. O décimo, são dom de capacidade de interpretar aquelas pessoas que falam em língua, para que o povo possa ser edificado. Outros dons espiritual são dom do ministerial, ou de ministrar, ou de ensinar as coisas espiritual. E depois, o 12º, dom de ensinar, e depois tem o dom de revelação. Esses são os principais dons que a Bíblia relata. Agora, existe dom espiritual muito mais do que esse. Esse eu estou dizendo alguns exemplos, para que a gente possa ter o início do ensinamento de hoje. Para que todos possam entender que você vê que o dom que é do espírito do homem são diferentes do espiritual. Não são todos diferentes? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, para que a gente comece a tirar as dúvidas hoje, gostaria que vocês já deixaram a Bíblia aberta. Em Romanos 12, vamos usar o versículo de 3 a 11. Para que a gente possa fundamentar aquilo que a gente vem ensinando, para que as pessoas possam acompanhar nas suas Bíblias e ter realmente certeza que aquilo que falamos é uma coisa concreta e é do Senhor. No capítulo 12, versículo 1, inicia-se o seguinte. O título diz: acerca de dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quer dizer, antigamente, quando era gentis, deixáveis conduzir vós aos ídolos do mundo, segundo era guiado. Então veja bem que esse versículo aqui nos chama a atenção com respeito aos dons espirituais. Então deixa claro que as pessoas que eram guiadas pelo espírito dos ídolos do mundo, ele não tinha o dom espiritual. Sim, era guiado pelos ídolos do mundo, então ele não tinha um dom espiritual. Vejamos no versículo 3, que diz o seguinte: por isso vós faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então veja bem que esse versículo 3 ele já deixa claro que até nós, quando vamos falar no nome do Senhor Jesus, que é um nome santo, que é o de Deus, a gente não pode falar a não ser em estar em espírito. Por que muitas pessoas têm o nome do Senhor Jesus na boca por qualquer coisa? Ele fala, ele usa o nome do Senhor Jesus em qualquer coisa. Mas aqui nesse versículo 3 já deixa claro que a gente deve falar das coisas espirituais. A gente tem que estar em espírito, sabendo o que está falando, porque se trata de uma coisa santa, não é de um objeto qualquer. O nome do Senhor não é para qualquer lugar para ser falado, assim, de qualquer forma, quer dizer. Ele tem que ser pregado em qualquer lugar, mas tem que a pessoa, sempre quando dirigir o nome Senhor Jesus, ele tem que saber que ele tem que estar espiritualmente preparado.
para que o nome do Senhor seja glorificado e não ser imaginado de uma coisa errada. Depois, continuando no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Veja bem que o versículo 4 deixa claro que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, com relação aos dons espiritual. Então, se você tem o dom de língua, o dom de profecia, o dom de ensinar na escolinha bíblica, o dom de evangelizar, todos os dons espiritual, todos é acompanhado pelo mesmo Espírito. Não existe dois Espíritos para acompanhar os dons espiritual, somente um Espírito. Para que a gente possa confirmar mais um pouquinho, vamos ver o versículo número 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Veja bem que há várias diversidades com relação ao serviço, à obra de Deus, mas o Senhor é o mesmo. Se hoje aqui, o que nós estamos fazendo? É um serviço para a obra do Senhor, é ensinamento. Aí tem um outro serviço, que é uma outra pregação, é ser dedicado a outro tipo de obra para Deus. Mas o Espírito e o Senhor tem que ser sempre o mesmo. Não pode ser algo que vai glorificar o homem, mas sim glorificar a Deus. Para que a gente possa ter mais provas, o versículo no 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. Veja bem, gostaria até de repetir isso aqui, que é muito bom. E há diversidade nas realizações do serviço para Deus, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. É o mesmo Deus. Por quê? Porque para que o Senhor seja glorificado e não o homem. Não interessa a maneira da obra como você está fazendo para Deus, mas o que importa é que você esteja em espírito e em verdade, para que o Senhor seja glorificado e não os homens, ou a mim, o pregador, ou o pastor, ou o membro, ninguém. Somente ao Senhor que é digno de ser glorificado. Vamos ver no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Veja bem esse 7. A manifestação do Espírito não é meu, é do Espírito. É concedida a cada um visando a um fim aproveitoso. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o Espírito Santo se manifesta, tem que ser para um fim aproveitoso na obra do Senhor, e não para glorificar algo que não seja Deus. Então é importante a gente saber isso. Vejamos no versículo 8, porque cada versículo revela uma coisa, por isso que é bom a gente prestar atenção em todos. No versículo 8 diz o seguinte: porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. No versículo 9, a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, o mesmo Espírito, os dons de cura. No versículo 10, a outro, operações de milagre, e a outro, profecia, e a outro, discernimento
de espírito, e a outro variedade de língua, e a outro capacidade para interpretá-las. No versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Então veja bem que quando você vê uma pessoa que vem e ele está em espírito, é bom entender que tem que estar em espírito e não na carne, que vem profetizar algo para você, Deus dá a sabedoria para ele profetizar, mas tem que estar em espírito. Falar em língua é a mesma coisa. Se você está bem espiritualmente, o Espírito Santo te capacita para que você fale em língua, em outras línguas, enfim, e tudo isso que a gente viu aqui. Mas o que? O Espírito é o mesmo. Mas tudo isso só tem o valor concreto se for espiritual. Porque a gente tem conhecimento que chega até a gente de pessoas que fazem profecias, de pessoas que fazem uma série de coisas com relação à língua, profecia, enfim, outras coisas, que não está bem espiritualmente, aí comete coisa errada. Se você não está bem espiritualmente, então eu prefiro que você fique quieto e não faça coisa para que aquilo possa ir contra você mesmo. Porque a palavra de Deus deixa claro que nem todos se tornais mestre ou ensinador. Por quê? Porque se você não tem o dom de ensinar, é melhor que você não ensine. Porque se você ensinar errado, acaba cometendo o quê? Um erro grave, que quem vai pagar é quem está ensinando. Porque o membro que está ouvindo, ele vai estar ouvindo e se alimentando daquilo que eu estou passando. Se eu passo de alguma forma errado, automaticamente eu estou ensinando o membro errado. O que quer dizer isso? Estou dando comida estragada. Estou alimentando o membro com comida estragada. Não pode. Então é melhor que a pessoa se converta melhor, sei lá, no outro dia que estiver melhor espiritualmente. Mas quem sabe é ela própria e não a mim. A mim, nem pastor de nenhuma igreja compete a julgar ninguém por esse motivo. Agora estamos falando porque estamos ensinando hoje. Hoje é um dia de ensinamento. Por isso que estamos falando isso. E eu gostaria que a gente também, para que a gente possa, com relação aos dons, eu gostaria que a gente agora abrisse em 1 Coríntios capítulo 12 também. É logo na frente, pouca coisa aí. Coríntios. Desculpa, é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E o versículo que a gente vai usar hoje é o versículo de 3 a 14. Aonde diz: os devido uso dos dons espiritual. Você veja bem que aqui no título já deixa claro o devido uso de dom espiritual. E lá na outra passagem a gente falou acerca de dons espiritual. Então a gente tem que aprender acerca dos dons e como se deve ou devido o uso dos dons. É diferente. Então eu gostaria que a gente desse início no versículo 3, que diz o seguinte:
Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Veja bem, o que diz esse versículo? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que é no que lhe convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja bem que aqui nos chama bastante atenção que antes pense de si mesmo, que convém que antes da gente pensar, que a gente pense segundo a medida da nossa fé que Deus repartiu a cada um. Porque não adianta você querer ter um dom espiritual lá em cima, se a sua fé é lá embaixo. Você não vai conseguir adquirir um dom suficiente pelo tamanho da vossa fé. No versículo 4 de Romanos, diz o seguinte: assim também nós, no versículo 4, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aquilo que a gente comentou no início da reunião. Romanos 12, versículo 4. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. No versículo 5 diz o seguinte: assim também nós, conquantos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Veja bem que aqui, nesse versículo 5, vem confirmar aquilo que a gente estava comentando no início da reunião. Assim também nós, conquantos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Membros um dos outros. Se nós, todos os membros aqui da igreja, que está aqui hoje, se um membro da igreja, por algum motivo, fica doente, é importante que os outros membros tenham que ter o conhecimento e procurar orar por ele. Porque aquele membro, ele faz parte do corpo da igreja ou do corpo de Cristo. E se ele está doente, a gente comentou no começo da reunião, é a mesma coisa do nosso corpo aqui da carne, ter um membro com problema. Para que isso seja confirmado, veja no versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a aprovação da sua fé. No versículo 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou a quem ensina, esmerecê-lo no fazê-lo o bem, ou ensinar muito bem. No versículo 8, ou a quem exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor não seja hipocrisia,
detestai o mal, pregando vós o bem. Eu gostaria que a gente tivesse um minuto, que eu vou trocar o microfone e está com um pouquinho de contato. Dando continuação, gostaria que a gente repetisse esse versículo de número 8. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. No versículo 9 diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, e apregando vós o bem. Porque no versículo 8 nos relata isso. Por quê? Porque se a gente não detestar o mal e não procurar ter amor ao próximo, como é que a gente vai ter o nosso irmão, que ele, com relação ao corpo de Cristo, ele faz parte, ele é um membro do corpo, e eu também estou junto com ele, e posso tratar ele de maneira que não é o que nós estamos aprendendo hoje aqui? Então a gente tem que saber, se ele é meu irmão e é membro do corpo de Cristo, eu tenho que detestar o mal e não deixar que o mal possa atingir ele de maneira nenhuma. Por isso que sempre devemos ajudar um ao outro, com relação, principalmente a relação espiritual, para que possamos todos acompanhar junto num só espírito. Vejamos, para que a gente confirme mais no versículo 10 do mesmo capítulo 12, no versículo 10: amai vós cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros, no zelo. Não sejais remisso, sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai vós na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração e na perseverança. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vós perseguem, e não amaldiçoar aquele que nos persegue. Porque, vamos repetir o versículo 14: abençoai os que vós perseguem, abençoais e não amaldiçoais os que nos perseguem. Por quê? Por causa do amor ao próximo. Por quê? Porque aquele irmão é um membro do corpo de Cristo. Por isso que é importante que cada versículo que a gente lê, a gente aprende mais. Que na verdade, somos todos, tem que ser todos unidos a um só Espírito. Para que a gente possa ver uma coisa que nos vai a confirmar mais com respeito aos dons. Eu gostaria que a gente fosse até 2 Pedro, aonde diz que se você deve associar a vossa fé aos principais aliados. E quais são os principais aliados? A Bíblia nos relata que é a virtude, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor ao próximo. Você veja bem que são coisas que a gente tem que associar à nossa fé, para que ela possa fluir, para que ela possa dar fruto. Então, segundo Pedro,
A gente vai confirmar agora. Segundo Pedro, vamos falar do capítulo 1, versículo de 3 a 11. Aonde diz: a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados. Olha que título que traz grande revelação. A prática progressiva das graças cristãs e dos seus resultados. No versículo 3 do capítulo 1 de 2 Pedro, diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo que? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. No versículo 4 diz o seguinte: pelas quais nós tem sido doado a sua preciosa e muito grande promessas, para que por ela vós torneis coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção, da paixão que há no mundo. Eu gostaria até de repetir esse versículo 4, porque olha o que nos revela para nós. Pelas quais nos tem sido doada a sua preciosa e muito grande promessa, para que por ela vos tornei coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção, da paixão que há no mundo. Veja bem que aqui, nós que somos convertidos, e todos aqueles que, eu tenho certeza que ouvindo a palavra também vai se converter, eles se tornam coparticipantes da natureza divina, e não da natureza do homem, ou dos espíritos do homem, mas sim da natureza divina. Você passa a ser um coparticipante disso. Aí nisso você se livra da corrupção ou das paixões que há no mundo. Porque a gente tem comentado muito nos outros ensinamentos e nas coisas que a gente tem conversado, que é a paixão, a natureza da carne, ela nos tem levado ao pecado e tem destruído o homem. Porque a natureza humana, as paixões, fala muito forte. Principalmente para a pessoa que não está bem espiritualmente, ela fala alto. Então é importante que a gente possa separar essas coisas. Veja bem que no versículo 5, aonde diz: por isso mesmo vós, reunindo todas vossas diligências, associais com a vossa fé a virtude. Associais com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Veja bem que aqui no versículo 6, a gente já começa a aprender umas coisas, uma revelação. Com o conhecimento, o domínio próprio. Quer dizer o quê? A pessoa que não tem conhecimento espiritual, ele não tem um domínio próprio espiritual. No 6,
Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existem em vós. Veja bem o que diz aqui. Porque estas coisas existem em vós, e em vós, aumentando essas coisas, fazem com que não sejais inativo, nem infrutuoso nos pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus. Quer dizer o quê? Se você tem o conhecimento, se você tem o domínio próprio, se você tem a perseverança, se você tem a fraternidade, se você tem a piedade, se você tem o amor ao próximo, se tudo isso está em você, você nunca vai deixar de ser inativo e nem de ser infrutuoso nos plenos conhecimentos do nosso Senhor Jesus. Quer dizer que se você tem tudo isso e não dá fruto, você está morto espiritualmente. Veja bem o que diz agora no versículo 9, que vai resolver e vai esclarecer tudo isso. Veja bem, olha o que diz no versículo 9: pois aquele a quem estas coisas, na qual falamos até agora, desde o início da reunião, não estão presentes em você, espiritualmente você é o que? Cego. Não é o que está dizendo na palavra de Deus? Vendo só o que está perto de você, esquecendo da purificação dos seus pecados outrora ou passado. Gostaria até de repetir de novo, para veja bem, que as pessoas, aquele membro, o ser humano, que não tem espiritualmente tudo isso, na qual a gente vem ensinando hoje, a Bíblia nos relata que essa pessoa espiritualmente é cega. Veja bem, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é o que? Cego. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados outrora. Quer dizer que a pessoa que espiritualmente ela não tem nada daquilo que comentamos hoje, é porque ela não tem nem noção daquilo que foi pecado lá atrás e que ela carrega hoje. E ela não vai conseguir se libertar. Por quê? Porque não tem conhecimento de nada disso. Ela é uma pessoa que vive aqui na natureza humana 100%. E não tem nada de espiritual e nem quer saber. Então, a palavra de Deus nos puxa a orelha. E é forte o que ela diz. Cego espiritualmente. E eu não estou falando isso por mim. Estou lendo e explicando para que todos tenham pleno conhecimento. Então por isso que é importante a gente saber mais das coisas espirituais. Vejamos em continuidade no versículo número 10. Por isso, irmãos, procurais com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. Eu gostaria de repetir de novo esse versículo 10, para que todos que estão ouvindo, ficar claro, com relação às coisas que estamos falando hoje. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição,
Porquanto procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. O que quer dizer? Que está nos chamando a atenção que a gente tem que procurar que tipo de vocação nós temos ou nós queremos para nós. Qual a vossa vocação? Qual a nossa vocação? Porque aqui deixa claro que se nós não confirmar e descobrir a nossa vocação, aqui diz: não tropeçais em tempo algum, se você tem pleno conhecimento da vossa vocação. Se a vossa vocação não tem nada espiritual e não tem conhecimento nenhum, então você vai ser uma pessoa que lá na frente vai se atropeçar. Que pode ser tarde quando você se atropeçar e cair, e não ter alguém para falar do Senhor Jesus ali perto. Pode ser tarde. Então é importante que nós, os membros da igreja que estão aqui todos hoje, eu creio que todos estão procurando se alimentar dessa palavra, e ele possa chegar em casa e perguntar: pô, hoje eu aprendi que eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo. E eu sendo um membro do corpo, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Porque no nosso corpo natural, cada órgão, cada membro nosso tem que fazer sua parte. Não tem? Cada um tem que fazer sua parte. Se eu quero pegar alguma coisa, a mão é que vai pegar. Se eu quero me alimentar, eu não vou me alimentar, a mão não vai comer. Ela pode pegar, mas quem vai alimentar vai ser que é pela boca. Quem vai receber aquilo que eu estou ingerindo pela boca é o estômago, mas todos vão trabalhar ao mesmo tempo. Para que eu possa ver algo na minha frente, eu tenho que abrir os olhos. Se eu não abrir os olhos, eu posso ter uma imaginação daquilo, do ruído ou barulho, de alguma coisa que eu estou ouvindo. Mas se eu não abrir o olho, eu não vou ver o que é. Assim é a palavra de Deus. Somos nós. Baseado em cima disso, é importante. Todos nós temos um compromisso por ser membro do corpo de Cristo. Todos. Cada um tem que fazer a sua parte. O pastor faz a parte dele. Quem está ensinando faz a parte dele. Vocês que são membros têm que fazer a parte de vocês. De que forma, não sei. Vocês sabem qual é a função que você tem no corpo de Cristo. O que você quer ser? Porque os dons são vários. Você não é obrigado a ser a mão. Você não é obrigado a ser a boca. Você não é obrigado a ser um membro de grande sabedoria. Mas você tem que ter pleno conhecimento que você fazendo parte, você tem que se mover e fazer sua parte. Porque você é um membro. E a gente explicou e deu vários exemplos que eu acho que está bem claro. Então, não somente os membros daqui da igreja, mas todos que estão me ouvindo esse ensinamento, que vai ouvir, eu acho que tem que entender que se ele não fizer parte do corpo de Cristo, então ele é um membro desligado. Ele está morto espiritualmente. Está morto. Se eu arrancar o braço fora, é um membro, não é? Ele não vai viver sem o meu corpo. Não vai viver. O meu braço não vai viver.
Então, espiritualmente, é você membro que não faz parte do corpo de Cristo, você espiritualmente não vive. Não vive. Para que você viva espiritualmente, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. E fazendo parte do corpo de Cristo, você tem a obrigação de fazer o quê? De se mexer e de exercer aquilo que você, vamos supor, que o seu membro, que você é um membro. Você quer ser um pregador? Então você vai ser um membro pregador. Você quer ser o quê? Um evangelista? É um membro evangelista. O que você quer ser? O membro que vem e senta na cadeira e só fica ouvindo o tempo todo e se alimentando da palavra e vai para casa e não se mexe em nada, é um órgão, é um membro do corpo morto. É. E a gente está deixando claro isso. Então espero que os membros dessa igreja e as pessoas que estão ouvindo entendam isso. Que se você é um membro, faça algo, porque senão você não é membro do corpo, você espiritualmente você está morto. Depois não vai reclamar que não ouviu e ninguém te ensinou. E tudo isso é importante. Gostaria de terminar o versículo 11 de 2 Pedro. Diz o seguinte: Pois desta maneira é que vós será amplamente suprida a entrada no reino eterno do Senhor, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Gostaria de repetir, olha o que diz aqui: pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não é dessa maneira? É tudo que aprendemos hoje. Somente dessa maneira é que vamos ter o direito de entrar no reino eterno, na qual pertence a Deus. Somente dessa maneira, fazendo parte, membro do corpo de Cristo, e tendo os dons espiritual. Não quer dizer que você não pode ter os dons espírito do homem, porque você ainda vive aqui na terra, você precisa deles. Mas não esquece que o principal é o espiritual. Como a gente ainda tem uns 3 minutinhos, eu gostaria só que a gente desse uma repassadinha numa coisa. Em Atos 8. Volta um pouquinho para trás. Atos 8, versículo 9. Porque eu achei essa passagem aqui de Atos um pouco interessante, porque traz um exemplo muito grande para aquelas pessoas que ela é recém-convertida, ou ela ainda não tem conhecimento nenhuma, ou vive no mundo ainda. Porque hoje em dia existem várias pessoas que elas brincam com as coisas de Deus, e por isso não ensina como deve ser ensinado. Então tem coisas que a gente tem que passar e deixar bem claro. Por que eu achei interessante essa passagem? Porque se trata de um homem, a gente vai ler aqui, de um homem chamado Simão. Por quê? Até hoje a gente vê
pessoas que ela não acredita nos milagres que o Senhor possa fazer. Ela não acredita, não há interesse, muitas vezes, de acreditar, ou de saber, porque ela nunca precisou. Agora, se ela vê uma pessoa fazer uma mágica, ou algo, semelhança, alguma coisa com magia, ou um trabalho de macumbaria, ou algo diferente, ela acredita. Ela acredita. E por que não acreditar numa coisa sadia e acredita numa coisa do homem? E eu, nessa passagem, eu gostei porque ela traz exemplo para nós hoje, aqui. Veja bem o que diz. Simão o mágico. Vai sair um pouquinho daquilo que a gente vem falando, mas ela traz exemplo que acaba somando junto com isso tudo. Diz o seguinte: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, ensinando ser ele grande vulto. Veja bem. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é poder de Deus, chamado de grande poder. Quer dizer, vou até repetir o 10 de novo. Ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é do poder de Deus, chamado de grande poder. Adiriam a eles, porque havia muitos os iludiram com magia. Várias pessoas se juntavam a eles, porque havia muitas coisas que iludiam os homens daquela época. Então veja bem que a falta de conhecimento da pessoa, o que pode fazer? De comparar a magia de um homem fazer com o poder de Deus. É a mesma coisa que acontece hoje no ser humano. Ele acredita, se aquelas pessoas que aparecem na televisão fazendo magia, que transforma coisa ali ilusória, ele acredita, mas não acredita no poder de Deus. Naquela época, o povo ainda tinha menos conhecimento ainda. Você veja bem aonde o povo acreditava que aquelas pessoas que faziam magia não era só esse Simão. Outras pessoas, eles acreditavam que tinham o poder de Deus para fazer magia. Veja bem, olha que pode. Dando continuação, vamos ler o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim os homens como mulheres. O próprio Simão, veja bem como é que as coisas foram mudando. O próprio Simão, aquele homem que fazia mágica, abraçou a fé. Por que abraçou a fé? Porque estava sendo evangelizado por quem? Por Felipe. E, tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto, observando extasiados os sinais e grande milagre da prática que era praticado naquela época. Por quê?
por que que ele acompanhava de perto a Felipe? Porque ele, a Bíblia mais para frente ele vai aprender, porque ele queria aprender aquilo para usar nas suas mágicas, para iludir, para servir de ilusão para os outros, para iludir os outros. A gente vai também aprender, vamos ler mais um pedacinho para a gente ver, que ele tentou comprar os dons espiritual, aquele que você impõe a mão, ele tentou comprar. Veja bem, no versículo 14 o que diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria, recebendo a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do nosso Senhor Jesus. Você veja bem que naquela época, todos, quando Pedro e João Batista chegaram lá, o povo já estava sendo e havia sido batizado nas águas em nome do nosso Senhor Jesus, mas nenhum deles tinha ainda recebido os dons do Espírito Santo. Veja bem, para deixar mais claro, no versículo 17: então lhe empunharam as mãos e receberam estes o Espírito Santo. Vendo porém Simão, que pelo fato de impõe as mãos os apóstolos, e eram concedido o Espírito Santo, o que ele fez? Ofereceu-lhe dinheiro, propondo conceder-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Veja bem que até isso ele tentou comprar a unção do Espírito Santo, uma coisa sadia, uma coisa do próprio Deus. Ele tentou comprar com dinheiro, para usar no que? Nas suas magias, para iludir o povo. Para iludir o povo. É o que a gente vê hoje aí. Porque a gente não pode dar nome aos bois, mas a gente sabe disso. Vejamos no versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio deste o dom de Deus. No versículo 21: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel e amargurado e lanço de iniquidade. Respondeu, porém, Simão, lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que eu nada do que disseste sobre mim venha cair sobre ele. Porque ele viu que estava cometendo um grande erro. Quando ele recebeu a correção, ele viu que estava errado. Aí ele pediu para que intercedesse por ele, rogasse por ele, para que todo aquele mal não viesse cair sobre ele.
Você veja bem que no mundo de hoje é o que acontece. E como o horário já se foi, gostaria que a gente pudesse encerrar por aqui. E espero que a palavra hoje tenha sido de grande valor e possa ter edificado a todos, e que a gente possa aprender mais e mais e mais, porque somente através disso que a gente vai chegar a algum lugar com relação às coisas espirituais. Então eu gostaria que a gente, todos membros da igreja, pudesse abaixar suas cabeças, fechar os olhos, para que a gente possa realmente agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esses dias estarmos aqui reunidos, os membros dessa igreja, enfim, aqueles também que vai ouvir esse ensinamento através de pregações, através da palavra, ou através de gravações. Então eu agradeço muito, Senhor, porque eu tenho certeza que tudo isso que eu falei é o Senhor que me revelou. E tudo isso é para edificar os membros dessa igreja e todos aqueles que têm interesse em aprender e conviver com o Senhor e com a palavra e com o ensinamento. E eu tenho certeza que tudo isso é para glorificar somente a Deus e não aos homens, porque os homens de forma errada têm pensado errado. Então dê sabedoria a todos aqueles que de sua sabedoria têm praticado grandes coisas erradas. Dê sabedoria a eles, e que assim seja. Abençoa a cada um, para que essa semana possa ser uma semana de muita vitória, dando saúde a cada um, para que eles possam trabalhar e ganhar o pão e ter o seu sustento na sua casa. E assim seja, em nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado, amém.